de 1 Samuel. Abra a tua Bíblia aí no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, tá? 1 Samuel, capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 1 e 3. 1 Samuel, capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 1 e 3. Eu quero falar um pouco sobre rejeição, mas eu quero também acentuar outras coisas que o Pai e o Espírito Santo liberou no meu coração aqui nesse texto. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você, tá? Fica aí. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Marca alguém para ouvir essa palavra, compartilhe essa palavra, tá? Não esqueça de compartilhar não, compartilhe agora. Compartilhe agora nesse momento. Se você também não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreve agora. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. E se você tem esse hábito de pegar caneta e papel, eu aconselho você pegar caneta e papel e fazer anotações. Sabe por quê? Nós estamos num tempo em que Deus está buscando pessoas que estejam conectadas diretamente com o trono da graça. E às vezes o nosso coração e as nossas vontades atrapalham isso de acontecer. E Deus quer aliviar algumas cargas da tua alma nessa noite. Deus quer limpar o galpão da tua vida nessa noite. Tirar algumas coisas que estão velhas dentro de você, que não servem. Porque como eu disse ainda essa semana, existem coisas antigas que servem muito para a nossa vida. Mas existem coisas velhas que elas apenas ocupam espaço. E Deus quer liberar espaço no teu HD nessa noite. Deus quer te encher de graça. Deus quer abençoar a tua alma. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer te preparar para um tempo diferenciado na tua vida. Então, leia comigo aí, nós vamos ler um texto. 1 Samuel, capítulo 22. E eu vou ler 2 versículos. E depois eu vou contar um pouquinho da história de Davi. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com eles uns 400 homens. Olha só, eu tava meditando na vida de Davi por esses dias, e eu até estava compartilhando com a minha esposa. Davi, ele era um cara que ele tinha tudo, irmãos. Tinha tudo para parar na vida. Davi tinha tudo para desistir das promessas do Senhor. Todas as circunstâncias à volta de Davi davam a ele justificativas para ele abandonar todo o projeto divino de Deus na vida, projeto divino na vida dele. Quando eu olho e venho discorrendo na vida de Davi a partir do capítulo 16, eu me coloco no lugar dele e começo a analisar e avaliar os ambientes e as circunstâncias que ele está enfrentando, e eu penso, esse cara tinha tudo para abandonar tudo. Esse cara tinha tudo para desistir de tudo. Esse cara tinha tudo para jogar tudo para o alto. Mas eu não vejo Davi dessa maneira. Davi está firmado dentro de um propósito. Davi está com o coração intacto. Davi está com o coração preparado, como ele diz em um dos seus salmos, preparado para viver as circunstâncias que a vida oferece a ele. Agora, deixa eu te falar uma coisa e compartilhar algumas coisas com você na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. A história você conhece. Samuel vai até a casa de Jessé para consagrar, ou melhor, ungir um dos filhos de Jessé rei. Naquele momento, Davi é esquecido do sacrifício. Davi não tem lugar à mesa. Davi é esquecido pelo próprio pai.
Um evento extraordinário está acontecendo no meio da casa de Davi. Um evento extra, né? Um evento sobrenatural está acontecendo na casa de Davi. E ele é esquecido pelo pai e pelos irmãos. Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele vê Eliabe e ele fala no coração: certamente esse é o novo rei de Israel. Deus chama a atenção dele e fala: não, não é esse. Então o texto vai dizer que Jessé começa a trazer os meninos. O texto do capítulo 16 vai mostrar, Jessé está trazendo os meninos, Jessé está articulando aquele movimento, e ele se esquece do filho. Agora, para pensar quantas emoções negativas geram dentro do coração nosso, do teu coração e do meu coração, dentro do nosso coração, quando nós somos esquecidos. Faz um retrospecto. Quando esqueceram a data do teu aniversário, quando esqueceram de te cumprimentar, quando esqueceram de te dar um abraço, quando esqueceram de fazer uma ligação, qual foi o sentimento que você nutriu quando você foi esquecido? Avalie a partir de você mesmo. O que gerou dentro da tua alma quando você foi esquecido? Davi, já eu concluo, mas vamos para um próximo momento. Segundo momento da vida de Davi é no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 18. Ele recebe uma ordem de seu pai e ele vai até o campo de batalha levar pão, leite, queijo a Saul e aos seus irmãos. Quando ele chega no campo de batalha, existe um Golias desafiando aquele exército. E ele vai procurar saber o que está acontecendo. No capítulo 17, versículo 18, o seu irmão mais velho, procura ele e desmerece ele. Davi, o que você está fazendo aqui, cara? Você é só um pastor de igreja e você está preocupado com aquilo que não diz respeito a você. Agora faz uma análise. Quando você é desmerecido por alguém, que tipo de sentimento que gera na tua alma? Quando alguém te desmerece, quando alguém não dá a você aquilo que você julga ser merecimento teu, qual é o sentimento que entra na tua alma? Quando você gera uma expectativa, e dentro de uma cultura judaica, o irmão mais velho de Davi, ele é o mais velho, isso pesa muito, pesa muito, pesa muito. Pesa muito. Para ele, a palavra de Eliabe pesa muito por Eliabe ser o mais velho. Imagina quando uma pessoa que tem peso na palavra vem e te desmerece. Qual é o estrago que isso faz no teu coração? Eu quero te levar a essa reflexão do ponto de vista de você se colocar na posição de Davi e se identificar com aquilo que ele está vivendo. Eliabe desmerece ele. Você não deveria estar aqui. Você é um simples pastor de ovelha. Quando alguém te desmerece, o que acontece dentro da tua alma? O que gera dentro de você? O que acontece dentro da tua alma? Agora, vamos seguindo. No capítulo 17, versículo 33, você conhece a história, Davi chega diante de Saul e ele fala o quê? Eu vou lutar contra Golias. E aí a gente vê dentro desse contexto, Saul olhando para Davi e dizendo: ei, menino, você não pode lutar contra esse Golias, porque você é moço demais. Naquele momento, Saul coloca em xeque as habilidades de Davi. Resumindo, ele é desprezado. Ele é desprezado por uma autoridade dele. Ele é desprezado em um ambiente que é dele. Como você lidar com o desprezo? Que sentimento gera dentro de você? Quando você é desprezado, quando você leva a alguém, uma pessoa importante, porque Saul representa a importância. Davi vai até diante de alguém importante, cheio de novidades e de boas novas.
e chega diante dele, e naquele momento, talvez dentro do coração de Davi, a expectativa que ele gera é que o Saul, que é alguém importante, desse uma resposta positiva. Que tipo de sentimento gera dentro de você quando você gera expectativas em relação às outras pessoas e a resposta que você tem não é positiva? O que acontece? Olha, Davi está nesse ambiente. Davi está no meio desse ambiente. Agora, ele é desprezado por alguém importante, mas aí a história segue, e no 42 ele também é desprezado por um inimigo, porque ele é desprezado pelo Golias. Golias faz pouco caso dele. Como você se sente quando você está diante de um desafio, que o desafio grita mais alto que você, e você sente medo? Que o desafio olha para você e fala assim: você não pode comigo, você não tem tanta habilidade, você não tem tanta capacidade. Qual é o sentimento que você nutre? Você quer ver algo pior ainda? Capítulo 18, versículo 19 de 1 Samuel. No capítulo 18, versículo 18, Saul promete a filha mais velha dele, a Davi. Falou: você vai casar com a minha filha Merabe, a mais velha. Eu vou dar ela a você. Ele fez uma promessa, e essa promessa era muito séria, porque essa promessa iria mudar o destino da vida de Davi. Ele iria se casar. No versículo 18, o Saul promete: eu vou te dar a minha filha mais velha em casamento. Só que no versículo 19 o texto vai dizer: no tempo em que chegou o momento de Saul entregar Merabe a Davi, ele deu a filha mais velha a outra, a Adriel. Como fica o teu coração quando alguém te promete alguma coisa e ao invés de fazer por você, faz por outro? Como fica a tua alma? Quando alguém te promete alguma coisa e não cumpre? Quando alguém dá mais valor ao outro que você? Como fica o teu coração? Quando alguém trata alguma coisa com você e depois destratam de qualquer maneira, sem lhe dar explicação, sem falar qualquer coisa? Como fica a tua alma? Quando alguém senta com você e acerta alguma coisa, e lá na frente faz pouco caso de você. Quantas pessoas prometeram a você amizade eterna? Quantas pessoas prometeram a você relacionamentos eternos? Quantas pessoas prometeram a você ajudas para toda a vida? E essas pessoas no meio do caminho desistem de você. Fazem pouco caso da tua necessidade, fazem pouco caso da promessa que fizeram a você. Parece que a gente já começou a se identificar com esse ambiente de Davi, não é? Parece que a gente está bastante mergulhado nessa vida toda de Davi. Ainda em 1 Samuel capítulo 19, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Saul, de forma explícita, ele deseja, não só ele dá uma ordem no palácio: olha, Jonatas e todos os meus servos, Davi tem que morrer. Ele dá uma ordem explícita. Agora, sabe de quem ele está falando? Ele está falando do cara que tocava harpa, enquanto ele, Saul, estava sendo possesso de um espírito maligno. Sabe de quem Saul está falando? Daquele que saía em batalhas a favor de Saul e corria risco de morte por causa de Saul. Agora, Davi tocava harpa para Saul. Davi corria risco de morrer por causa de Saul. Davi fez muitas coisas em prol de Saul. E agora esse a qual Davi havia servido dá uma ordem explícita: Davi tem que morrer, Jonatas. Como a gente fica, como fica o nosso coração, a nossa alma, quando alguém que a gente fez muito bem começa a nos rejeitar e quer o nosso mal? Como fica o teu coração? Eu estou trazendo essa reflexão para que você de alguma maneira se identifique com aquilo que a gente quer liberar. O Espírito Santo quer comunicar. Se você for fazer uma análise, você vai perceber que todos nós passamos por circunstâncias como essa.
E quantos de nós não deixamos o nosso coração adoecer? Quantos de nós não ficamos tempos e tempos naufragados em nossas lágrimas e não conseguimos de maneira nenhuma retomar a vida? Quantos de nós não sofremos com isso? Quantos de nós não passamos por circunstâncias desafiadoras e a gente não conseguiu lidar com isso? E muitos de vocês até hoje não estão conseguindo lidar com essas circunstâncias. Vocês estão afogados dentro do sofrimento, dentro daquilo que o outro fez a você. Psicologicamente falando, quando nós somos rejeitados, a rejeição desencadeia algumas emoções dentro de nós. Uma delas é a culpa. Nós nos sentimos culpados, porque nós não conseguimos chegar no nível do outro. Nós não conseguimos, de alguma maneira, tocar o coração do outro de maneira que o outro nos aprovasse. Quantas vezes nós não fizemos muito e recebemos tão pouco? E esse sentimento adoeceu o nosso coração. Quantas vezes a culpa não te consome por causa de um relacionamento passado, por causa de um trabalho que você foi dispensado, a culpa não está te consumindo, talvez pelo filho, talvez por alguém próximo. É culpa, é culpa, é culpa. É culpa. Será que o Espírito Santo quer que a gente fique dentro desse ambiente? Eu tenho certeza que não. E hoje, talvez o Espírito Santo está querendo nos levar para um outro nível, para um outro ambiente. Deixa eu te falar uma coisa para talvez te ajudar. Não dá tempo da gente tratar sobre todos os aspectos de rejeição aqui, porque o nosso tempo é curto, é curtíssimo, diga-se de passagem. Mas deixa eu te falar uma coisa a respeito da relação de Davi e Saul, tá? E entenda o que eu vou dizer. Existem momentos na vida que nós ficamos dentro de um limbo emocional, dentro de uma lama emocional, por causa daquilo que o outro decidiu ser, daquilo que o outro decidiu sentir. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 19, versículo 17, Saul, manda algum dos seus servos e a casa de Mical, que é a filha mais nova de Saul, que Davi se casou, e ele manda ir à casa de Mical matar Davi. E Mical percebe isso, e ela desperta Davi na madrugada e desce ele pela janela e coloca uma estátua no lugar dele, e Saul vai até a casa de Mical, e quando ele chega lá, ele diz exatamente assim: por que deixaste escapar o meu inimigo? A pergunta dentro desse texto é: o que Davi fez de mal a Saul para que Saul fizesse de Davi o seu próprio inimigo? Qual foi o dolo? Qual foi o erro? Qual foi a falha? Escute uma coisa, existem pessoas que estão à nossa volta, dentro do nosso ambiente, que não importa o que você faça a elas, se bom, se mal, não importa se você seja excelente ou não, deixa essa palavra entrar no teu coração. Existem pessoas que estão à nossa volta, que simplesmente elas decidiram te odiar, elas decidiram tratar você como inimigo, elas decidiram não te amar. É o caso de Saul. A questão de Saul não é o que Davi está fazendo. Saul decidiu ter a Davi como inimigo. É uma decisão. Isso não está relacionado com quem Davi é, com o que Davi está fazendo ou com o que Davi deixou de fazer. Preste atenção nisso. Existem pessoas no seu ambiente que elas decidiram não te amar, elas decidiram te ignorar, elas decidiram te maltratar, elas decidiram não querer o teu bem. E eu tenho uma palavra do céu para você: não sofra por causa dessas pessoas. Não sofra por causa dessas pessoas. Saul decidiu, ele decidiu: Davi é meu inimigo. Isso não está relacionado com o que Davi está fazendo. Sabe por quê?
Às vezes você está fazendo tudo de forma coerente. Não estou dizendo que você é santo e que você é a melhor pessoa do mundo. Às vezes você está andando nos trilhos. Às vezes você está fazendo de maneira com que você agrade o outro. Mas o outro, ele decidiu. Ele decidiu te abandonar. Quanta gente não decidiu te abandonar? Quanta gente não decidiu não te amar? Quanta gente não decidiu não estar ao teu lado? É decisão deles. É decisão deles. Não é o seu comportamento. E às vezes você pega toda essa carga e traz para você a culpa. Se eu for um pouco melhor, se eu fizer um pouco mais, aí você começa a se mutilar por causa do outro. Não. E eu não estou generalizando aqui, sabe? Porque tem momento que você pisa na bola mesmo e que você falhou. Mas existem momentos que a culpa não é tua. Não. É o outro. O outro decidiu ser quem ele é. E ponto final. Você quer ver outra coisa na relação entre Saul e Davi? 1 Samuel capítulo 20, versículo 31, ele vai dizer uma palavra a Jonatas. Ele diz o seguinte: enquanto o filho de Jessé viver, Jonatas, tu não estarás seguro, Jonatas. Nem tu e nem o teu reino. Saul está dizendo a Jonatas, preste atenção, enquanto o filho de Jessé, Davi, estiver vivo, o teu reino corre perigo. É interessante nesse momento, porque nem toda rejeição, nem todo momento que estão te rejeitando, isso não significa que você não é bom. Não significa que você é suficiente. Escuta, essa palavra não é para massagear o seu ego, não. É para te dar vida. Isso aqui não é um tratamento psicológico, é um tratamento espiritual. Espiritual. Saul está dizendo, o Davi está atrapalhando o nosso reinado. Ele tem que sair fora daqui. É porque ele é mau? É porque ele não é excelente? Não! É porque ele está oferecendo perigo. Sabe o que ele está dizendo? Davi é bom demais. Tem hora que as pessoas te menosprezam, tem hora que as pessoas não conseguem lidar com você. Essa rejeição não é porque você não é suficiente, talvez é porque você é excelente, talvez é porque você vai atrapalhar o reinado desta pessoa. E deixa eu te falar sobre reinos aqui, para você entender melhor isso. No caso de Saul e Davi, existia um trono. Mas existem pessoas que querem você longe da vida delas, sabe por quê? Elas querem mentir deliberadamente e você anda com a verdade. Elas querem roubar deliberadamente e você recebeu a marca de Cristo na tua vida. E você, ao invés de roubar, trabalha para abençoar o próximo. Então você está oferecendo perigo ao reinado delas. Porque às vezes elas querem sair perto de você porque você quer ter uma vida de santidade. E elas não querem ter uma vida de santidade. E por isso elas querem tirar você de perto da vida dela. O pai está na live. Eu não sei se você está percebendo isso. Às vezes as pessoas estão te tirando da vida delas, não é porque você não é bom, é porque você está atrapalhando o reinado de vida destrutivo delas. É porque elas querem andar no meio da escuridão. E cara, você é luz. E se você é luz, você vai atrapalhar o reinado dela. Então ela tem que tirar você de perto do reinado dela. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa, porque às vezes a gente fica sofrendo e se lamentando de gente inescrupulosa que não merecia. Hebreus vai falar, Hebreus capítulo 11, quando se fala de fé, vai falar de gente que o mundo não era digno delas. A Bíblia está dizendo isso. O mundo não era digno delas. E eu não estou ministrando essa palavra dentro de um discurso aqui de ódio para você abandonar pessoas, para você ser insubmisso, para você se tornar um soberbo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo essa palavra para Jesus te libertar de sentimentos que estão te aprisionando. Literalmente. Querem você longe? Não é porque você não é excelente, não é porque você não é capaz. Elas te distratam, falam mal de você. Não é porque você
sabe, não é suficiente o bastante, é porque elas querem você fora do caminho delas. Porque você, cheio do Espírito Santo, cheio da luz do céu, carrega o sangue de Cristo no seu DNA, você vai atrapalhar o governo da mentira, você vai atrapalhar o governo da escuridão, você vai atrapalhar o governo da prostituição, do adultério, você vai atrapalhar o governo dessas pessoas que não querem viver de forma saudável diante de Deus. Então fique tranquilo, porque tem gente que está te tirando de cena, não é porque você não é suficiente, não é porque você não é bom, é porque você vai atrapalhar os projetos de iniquidade que essas pessoas têm. Ponto. Recebeu aí? Deus está falando com você. Deus quer que você saia desse momento mais rígido, curado. Não é para você sair daqui pisando nas pessoas, não. Entenda isso. Deus está cavando a nossa alma nesse momento. E a palavra da verdade nos liberta. E essa palavra vai te curar, vai te libertar. O Senhor quer fazer com que você se sinta filho hoje. Literalmente. Filho. Você quer ver outra coisa em relação a Saul, sabe? E a Davi? O texto de 1 Samuel capítulo 21, versículo 11 vai dizer que Davi, no momento de desespero, ele vai para a terra dos filisteus e ele procura o rei Ax. E lá naquele momento, os servos do rei filisteu reconhecem quem é Davi. Preste bem atenção. Os servos do rei filisteus conseguem reconhecer quem é Davi. Eles dizem, esse é o Davi, cara. Aquele que as mulheres cantavam um cântico de vitória sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa dentro disso. Porque nesse ambiente aqui, o Saul não consegue reconhecer o que Deus depositou em Davi. Mas tem gente que está reconhecendo. O Saul não consegue reconhecer que Deus depositou algo excelente em Davi. Mas tem gente que reconhece. Existem momentos na vida que a gente foca tanto num lugar, numa pessoa, que a gente se esquece que tem gente à nossa volta, que reconhece aquilo que nós carregamos. Tem gente à nossa volta que reconhece aquilo que nós carregamos. Faz sentido para você essa palavra? Faz sentido para coisas que você tem sentido? Que você está sentindo dentro de você? O Espírito Santo está comunicando na tua alma? Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Porque, queridos, nós estamos num tempo de líderes. E quando eu falo de líderes, eu não falo só de líderes espirituais. Nós vivemos num ambiente que a luta pelo poder faz com que pessoas não olhem para aquilo que você representa. Ela não está preocupada com o que você está fazendo, ou quem você é, ou o que você pode oferecer. A luta, a disputa pelo poder está fazendo com que as pessoas olhem somente para aquilo que elas têm, independente daquilo que você oferece. Então Saul não consegue reconhecer que Deus depositou algo nele. Mas tem gente que está reconhecendo. Eu quero ser profeta na tua vida, porque tem pessoas te menosprezando, te desmerecendo. Mas não é todo mundo. Não é. E eu vou te mostrar isso na palavra. Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Preste bem atenção nisso que eu vou falar agora aqui. Muita atenção, porque isso é muito sério. Olha só. No capítulo 21, versículo 10... Capítulo 21, versículo 10 de 1 Samuel. Acompanha comigo no texto, se você tiver com a Bíblia aí. Isso aqui é um culto, irmãos. A Bíblia vai dizer assim: e Davi levantou-se e fugiu, e foi a Ax, rei de Gate. Deixa eu te falar aqui, deixa eu te falar uma coisa, o que está acontecendo com Davi nesse momento? A rejeição, ela gera em nós uma certa insegurança. A rejeição nos deixa desprovido. A gente não se sente protegido. A rejeição faz a gente se mover em ambientes
em busca dessa tal segurança, de um terreno mais estabilizado, sabe disso? Agora, Deus falou algo à tarde hoje aqui no meu coração, muito sério, muito sério. Porque nós, como seres humanos, e isso é psicológico, nós estamos o tempo todo em busca de aprovação e de segurança. De maneira que às vezes o nosso comportamento está baseado, está sendo vivido em função disso. Você quer aprovação e você quer segurança. São dois pilares do ser humano, do ser, do indivíduo. Dois pilares, segurança e aprovação. Agora, Davi está num tempo que ele está procurando segurança, porque ele não está seguro. Agora, eu e você precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nessa obsessão por segurança, essa obsessão por aprovação, nós tomamos direcionamentos perigosos. E a pergunta é nessa noite: para qual direção você está indo quando você quer aprovação e segurança? Porque existem pessoas que colocam, sabe, aprovação e segurança acima de tudo. Não importa, e elas pensam assim, não importa a direção que eu estou tomando, o que eu preciso é segurança. Não importa a direção que eu estou tomando, o que eu preciso é aprovação. Davi nesse momento não importava se ele estava indo em direção ao inimigo, o que ele precisava era estar seguro, o que ele precisava era ser aprovado. E tem gente aqui que está tomando decisões e tomando direcionamentos em busca de segurança e de aprovação, mas não perguntam se essa segurança vem de Deus, se essa aprovação vem de Deus, se esse direcionamento é divino. E depois você vai pagar um preço, cara. Você vai pagar um preço, minha querida, porque o seu coração está encharcado nesse sentimento. Precisa de aprovação, precisa de aprovação. E por causa da aprovação, você nega Jesus. E por causa da aprovação, você negocia valores. E por causa da aprovação, você perde a sua identidade. E por causa da aprovação, você deixa de fazer a vontade de Deus. E por causa da aprovação, você decidiu ir para qualquer direção. Desculpa, é que eu já estou no nível de... sabe? O nível do pai está aqui. Você precisa tomar muito cuidado. Sabe o que me faz lembrar? Ruth, livro de Ruth. A terra de Moabe está passando por um período de fome. Não tem o quê? Segurança. O que essa gente faz? O que Elimeleque faz com sua esposa? Decidem tomar uma direção. E o que está em jogo nessa direção? Não é a vontade de Deus. O que está em jogo nessa direção? Não é o que o pai quer. O que envolve esse direcionamento? Nós precisamos de pão. Precisamos de segurança. Ah, mas é a terra de Moabe. Não importa. Lá tem pão. Vamos para lá. Você consegue entender o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração nessa noite? O Espírito Santo quer nos alinhar, cara. Isso aqui não é conversinha para crente mimimi, não. Isso aqui é coisa para crente que Deus quer literalmente alinhar. Alinhar. Literalmente. Deus quer te trazer à tona hoje. Deus quer pegar, sabe, esse trono que está dentro de você, às vezes de aprovação, e às vezes não é nem aprovação do outro apenas. Às vezes você quer ser aprovado por você mesmo. Cara, entrega a sua vida na mão do Senhor. Eu não estou falando como quem fala para você viver de qualquer maneira. Não. Não mesmo. De forma nenhuma. Eu preciso concluir, porque a hora está avançada. Faz sentido essa palavra? Está te abençoando essa palavra? Espero que sim, porque essa palavra está me abençoando. Vamos tentar trazer algumas resoluções aqui a respeito de todos esses sentimentos destrutivos que a gente falou.
A minha motivação hoje é literalmente abençoar a tua vida. Eu orava aqui à tarde, Deus é testemunha disso. A gente não tem aqui preocupação conosco. A minha preocupação é abençoar a sua vida. Vamos para algumas resoluções. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um módulo, tá? Ou um modo em pessoas que passam por esse processo de rejeição, e todo mundo é rejeitado, tá? Só para deixar claro aqui, é que existem algumas pessoas em que em algum momento elas ficaram presas nisso. E já talvez eu fale um pouco sobre isso. Existe um módulo, ou melhor, um modo de pessoas que passam por rejeição, um certo tipo de sentimento, de emoção que desaflora, tá? Chamado fuga. Então quem passa às vezes sofre com rejeição, ela vira e mexe e está no modo fuga. O que é isso? Deixa eu tentar explicar para você. Para ela tentar evitar a dor, ela evita aquilo que pode proporcionar a dor. Por exemplo, você foi maltratado num relacionamento. E aí, para você se proteger disso, o que você faz? Você nunca mais se relaciona. Isso é fuga, tá? Isso não é cuidado, isso é fuga. Tá? Você, de repente, teve uma frustração na determinada área da tua vida, e aí você, para não passar mais por aquela frustração, você evita a circunstância. Isso é fuga. E aí, sabe uma mentira que a gente conta para nós? O tempo vai resolver tudo. Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? O tempo não cura nada. A prova disso é Jacó e Esaú. 20 anos depois, o tempo não resolveu o nosso problema de pecado, tá? Não resolveu. O tempo não resolve. O que o tempo faz? O tempo não resolve nada. O que o tempo faz? O tempo, ele te afasta da dor. Ele cria um espaço entre o presente e a dor. Mas ele resolve? Não resolve. Então não fique você pensando que o tempo vai passar e aí as coisas vão se resolver. Se você compreender que o tempo não resolve nada, você simplesmente vai trazer uma contribuição para você sair desse modo fuga. Sabe por quê? Existem momentos na vida que você está fugindo o tempo todo. Não me relaciono com esse, não me relaciono com esse, não me relaciono com aquele. Por quê? Porque aquele me gerou dor, não vou mais nesse lugar, não vou naquele lugar. Daqui a pouco você não vai em lugar nenhum e não vai se relacionar com ninguém. Porque você está o tempo todo fugindo. E Deus não te chamou para fugir, Deus te chamou para avançar. As portas do inferno não prevalecerão. Porta é aquilo que segura alguém. Jesus está dizendo, a igreja está em movimento. Não é para ficar parado, não é para fugir. Deus não quer que você fuja dos gigantes da tua vida, porque em algum momento você perdeu uma batalha. O tempo não vai resolver isso. Não resolve, não cura. Não conte essa mentira para você. E hoje nós vamos perder o tempo da live aqui. Tá bom? Fica aí. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. O tempo não resolve. Não resolve. Agora, deixa eu te falar uma coisa extraordinária em Davi. E vamos para a palavra. Nós estamos falando agora da resolução desses sentimentos. Olha só o que vai dizer Apocalipse capítulo 5, versículo 5. João está tendo a revelação do leão da tribo de Judá. E nesse texto, o João, ou melhor, o anjo que está falando com ele vai dizer o seguinte, olha, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele é digno de tomar o livro. Ele, o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Apocalipse 5:5. Raiz de Davi. O leão da tribo de Judá é a raiz de Davi. Raiz fala de nutrição. Aquilo que você decidiu nutrir na tua vida. Raiz fala daquilo que você se alimenta. Sabe qual é o problema às vezes?
As rejeições da nossa vida começam dentro da nossa casa. Você sabe quem são as primeiras pessoas a nos rejeitar? Nosso pai, nossa mãe. E às vezes muitos de nós plantamos a nossa raiz lá atrás, lá naquela rejeição. E aí porque seu pai te rejeitou em algum momento, sua mãe te rejeitou em algum momento, você fincou a tua raiz ali, naquele lugar, naquele ambiente. E você, a partir da continuidade da tua vida, nutriu. E você passa a vida inteira nutrindo uma rejeição que aconteceu há tantos anos atrás. É por isso que hoje você está o tempo todo tentando ser aceito, tentando ser aprovado, o tempo todo. Você tem medo de entrar nos ambientes. Por quê? A sua raiz está fincada num lugar que está te destruindo. Você está se nutrindo de coisas amargosas na tua vida. Você precisa se nutrir da paz do Senhor Jesus. Você precisa se nutrir da alegria do Espírito Santo. Você precisa pegar a tua raiz hoje, arrancar ela e colocar num terreno fértil, num terreno, aleluia, que vai te nutrir. Você hoje talvez sinta muita dor na rejeição, não é por causa da rejeição de hoje, não é por aquilo que está acontecendo nesse momento. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa aprender sobre uma palavra: desassociação. Você precisa entender uma coisa. Porque às vezes, sabe o que você faz? Deixa eu te falar uma coisa. Alguém vai e te fere essa semana. Você precisa entender uma coisa. A pessoa que te feriu essa semana, entenda o que eu vou dizer. Ela não é o teu namorado que te feriu há anos atrás. Não é o relacionamento que acabou há anos atrás. Não é o teu chefe que tirou a tua paz anos atrás. A pessoa que te feriu essa semana não é a mesma que te gerou dor há 15 anos atrás. Você precisa desassociar isso, cara. Sabe por quê? Às vezes alguém faz algo por você essa semana ou fez semana passada, aí você pensa que essa pessoa é a pessoa que te maltratou a vida toda, ou te maltratou anos atrás. Não! Seja maduro. Sabe o que a gente faz? A gente associa. Alguém faz alguma coisa com você. Quantas vezes eu não ouvi gente falar isso? Quantas pessoas já não falaram isso pra mim? Eu já conheço essa história. Sabe o que a pessoa está fazendo nesse momento? Ela está associando dores antigas a dores presentes. Literalmente, nós precisamos entrar num ambiente de maturidade. Inclusive dentro do lar, inclusive dentro de casa. Sabe, teu marido te fez algo essa semana, sabe o que você faz? Você associa tudo, você pega aquela teia que está tudo interligado. Sabe? E talvez você vai dizer: não, mas psicologicamente é isso mesmo. Nós somos uma teia de percepções que está tudo ligado. Não! Nós recebemos o poder da graça em nossa vida. Ai, Deus lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados e tropeços. Porque quando a gente vai tratar do outro, a gente faz essa rede de associações. Ah, eu já conheço essa história. Ah, você fez isso. E aí desaflora um monte de sentimento. Ei, maturidade. O que vão fazer com você amanhã não tem nada a ver com o que fizeram ontem. Pelo amor de Deus. Desculpa. A gente precisa entrar nesse ambiente. Desassocia. O que aconteceu ontem aconteceu. Hoje é o novo. A gente fala de um Deus cheio de coisas novas para nos dar, mas a gente não se abre para isso. Deixa eu seguir aqui, porque senão não vou conseguir. Agora, Davi, ele tem uma raiz. A raiz dele não é a amargura. A raiz dele não é o medo. A raiz dele não é nada disso. Sabe por quê? Todo fruto tem uma origem na raiz, cara. Todo fruto. A origem do fruto é na raiz. Se a raiz do teu coração for dor, você vai gerar fruto de dores. Se a raiz do teu coração for angústia, você vai gerar frutos de angústia. Se for ódio, vai gerar frutos de ódio. Se for amargura, vai gerar fruto de amargura. Aí o Senhor nos propõe sermos enxertados na videira verdadeira. Sabe por quê? A nossa raiz vai ser o Espírito Santo. E aí você vai gerar o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Eu não quero cansar você. Não quero cansar você. Não quero. Você aguenta mais 5 minutos aí? Quem aguenta mais 5 minutos aí? Diga amém.
Manda um amém aí para mim. Eu não quero te cansar. Porque eu já estou sentindo cansaço aqui do outro lado. Mas eu não quero te cansar. Você aguenta mais 5 minutos aí? Eu quero te levar para a Bíblia agora. Eu quero trazer uma questão aqui dentro do texto. Eu quero que você pegue sua Bíblia aí. Porque existe um grande problema em nós. Você quer ver quando a vida de Davi começou a mudar? A vida de Davi começou a mudar. Eu quero mostrar para você dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, rapidinho. Olha só. Vem comigo aqui, ó. Primeiro texto. Capítulo 19, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 7. Abre aí. Abre aí. Eu quero que você abra e leia, porque eu vou fazer uma pergunta aqui. Hoje é domingo mesmo, né? Ninguém pode sair de casa. Ó, 1 Samuel. Eu vou mostrar para você dentro do texto quando a vida de Davi começou a tomar um novo rumo. Olha só. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 7. Acompanha na Bíblia aí, ó. Eu vou ler aqui. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 17. É isso mesmo? Não, não é isso não. Deixa eu ver se é o 18. É ao vivo. É que você vai copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, aí você viu o que dá, né? Aqui, versículo 7, perdão. É o capítulo 19, versículo 7. Estava aqui na minha cara, eu estou olhando 17. Olha só o que diz, ó. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas, preste atenção aqui nessa palavra, ó. E Jonatas levou Davi a Saul. Preste atenção. 1 Samuel capítulo 19, versículo 7. E Jonatas levou Davi a Saul. Agora a gente segue aqui, ó. Capítulo 19, versículo 18. Capítulo 19, versículo 18. Vem comigo, ó. Assim Davi fugiu. Vou pedir um favor para você, ó. Grifa aí, levou a Davi do versículo 7. Agora o capítulo, versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou e foi. E Davi foi a Samuel. Então, no primeiro versículo 7, Davi foi levado a Saul. No versículo 18, Davi foi a Samuel. Capítulo 21, versículo 1, diz 1 Samuel. Então veio Davi a Nob. Então, presta atenção. No versículo 7 do 19, Jonathan leva Davi até Saul. No versículo 18 do 19, Davi foi a Samuel. Olha só. No versículo 1 do 21, Davi veio até Aimeleque. E por fim, no versículo 21 e o 10, Davi foi até o rei dos filisteus. Quatro momentos, presta atenção, 4 momentos. O Davi foi levado, apresentado a Saul. O Davi, ele depois, num segundo momento, ele vai até Samuel. Num terceiro momento, ele vai até o sacerdote. Num quarto momento, ele vai... Percebe uma coisa nesses textos aqui, ó. 4 coisas nesse texto. Davi o tempo todo está indo. Davi está o quê? O tempo todo, Davi está indo. Presta atenção. Davi o tempo todo está indo. Eu preciso falar disso de novo. Davi o tempo todo está indo. Davi o tempo todo está se movendo. Davi o tempo todo está indo. Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. No capítulo 22.
Acompanha comigo, a gente não está na igreja não, mas acompanha comigo. Capítulo 22, versículo 1. Vamos ler o texto de novo, olha só, que lindo. Davi se retirou dali e foi para Adulão, para a caverna. Davi não está mais atrás de ninguém. Capítulo 22, versículo 21. Davi não está indo atrás de ninguém. Ele escapa para a caverna de Adulão. E aí é o que acontece. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Versículo 2. E ajuntou-se a ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Presta atenção, isso é muito sério. Os 4 textos que nós lemos, o Davi está indo atrás de gente, está indo atrás de pessoa. No capítulo 22, ele desistiu de ir atrás de pessoas. E o texto vai dizer que as pessoas começam a ir atrás dele. Não é Saul, não é Samuel, não é sacerdote. Sabe quem está indo atrás de Davi aqui? É quem quer estar com ele. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Eu e você precisamos hoje parar de exigir a aceitação dos outros. Pare de exigir a aceitação dos outros. Davi, enquanto estava exigindo de um, exigindo de outro, indo atrás desse, indo atrás daquele, a vida não deu certo. Estava sozinho, sem comida, sendo perseguido. Até que ele falou, quer saber? Vou para Adulão. Vou ficar sozinho. E aí, pessoas começam a ir atrás dele. A gente precisa parar de exigir a aceitação dos outros. Deixa que as pessoas que querem estar do teu lado, elas vão até você. Deixa que quem quer ter comunhão com você, elas vão te procurar. Deixa que quem quer compartilhar com você, elas vão até você. A gente precisa parar com esse negócio de ficar mendigando aceitação. O Davi, quando ele parou. Começou a chegar gente na vida dele. Começou. Sabe? Eu vou seguir aqui porque o tempo está muito avançado. Quando ele vai para Adulão, sabe o que acontece com ele? Davi, ele desiste de voltar atrás. Davi desistiu do palácio. Sabe por quê? Ele estava querendo voltar para o palácio. Ele tinha perdido o lugar dele lá. Ele desistiu do palácio. Ele aceita a situação presente. É a caverna que eu tenho que viver? Então eu vou viver na caverna, cara. E aí ele começa a ver aquele bando de pessoas sob pressão chegando, endividados, amargurados, sabe? 3 coisas eu aprendo com Davi. Ele desiste do palácio, ele aceita a situação presente e ele faz o melhor daquilo que ele tem nas mãos. Pronto. A gente tem que desistir de alguns palácios da nossa vida. E eu termino. Você sabe por que a gente sofre com alguns sentimentos? A gente fica querendo voltar para palácios antigos. E eu não estou falando para você entrar no modo de resignação, não, sabe? Tanto faz, eu não presto mesmo, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para nada. Não, 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 não. Existem coisas que a gente tem que literalmente saber dizer a Deus. Existem pessoas que a gente tem que saber dizer a Deus. Literalmente, não estou falando de pessoas que te nutriram, que te abençoaram, de pessoas que são bênção para a tua vida, não estou falando dessas pessoas, mas a gente precisa abandonar alguns palácios, sabe por quê? Existem momentos da nossa vida que a gente até tem promessa para estar no palácio, mas não é o tempo de estar no palácio. Davi tinha promessa para ser rei, mas não era tempo para ser rei, e ele entendeu isso. Eu vou para Adulão, e lá Adulão se tornou o palácio dele. Aquelas pessoas infortunadas, sob pressão, endividadas e amarguradas, foi as pessoas que Deus deu a ele para ele trabalhar. Ei, comece a trabalhar com aquilo que Deus te deu, comece a amar aquilo que você tem, e você vai se livrar desse sentimento de rejeição. Comece a se livrar desse sentimento de exigir a aceitação dos outros. Ei, esteja com quem te aceita. Esteja com aquele que aceita a tua verdade.
Esteja com aquele que te confronta, mas que também te ama. Amém. Já avançamos muito no tempo. Se você quiser conversar mais sobre isso, me chama no WhatsApp. Tá? Meu WhatsApp tem na rede social, tem em qualquer lugar e você acha o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é o mais fácil de se encontrar na face da terra. Que Deus possa abençoar a tua vida. Lembre-se dessa palavra. Davi, ele parou e falou, cara, chega, não quero mais voltar para estar perto de Saul. Não quero. Ele quer me matar. Estar com Saul é sinônimo de morte. E eu não fui chamado para morrer, eu tenho uma promessa. Desistiu do palácio. Fez a casa dele em Adulão. As pessoas que queriam estar com ele foram até ele. Literalmente. Literalmente. O palácio era uma questão de tempo, mas aquele ainda não era o tempo do palácio. Entenda isso. Sabe o que ele pega com aquelas pessoas que não valem nada, que não servem nada? Ele tinha... Sabe qual é o problema? Sabe qual é o meu problema e o seu problema? Você fica o tempo todo, sabe? Eu e você ficamos o tempo todo. A gente fica esperando a vida nos proporcionar algo de bom para que a gente exerça aquilo que Deus quer que a gente exerça. Com o quê? Com coisas boas. Você fica esperando a vida te oferecer coisas boas para você se tornar um melhor pai. Você fica esperando a vida te oferecer coisas boas para você ser um melhor pastor. Você fica esperando a vida te oferecer coisas boas para você ser um melhor funcionário, um melhor obreiro. A gente fica assim o tempo todo, esperando coisas boas para literalmente viver aquilo que Deus quer que a gente viva. A gente fica esperando os melhores lugares, os melhores recursos, as melhores pessoas. Você está esperando o melhor de tudo. E o Pai está falando com você hoje, olha, seja aquilo que eu quero que você seja com aquilo que eu te dei, cara. Seja aquilo, o Pai está falando na minha alma e fala comigo também, seja aquilo que eu quero que você seja com aquilo que eu te dei, com as pessoas que eu te dei, com a casa que eu te dei, com o trabalho que eu te dei, com a vida que eu te dei. Abriu a válvula aqui agora. A gente precisa entender isso. A gente está esperando o tempo bom chegar. Você está esperando o púlpito do seu sonho chegar para pregar a palavra, cara. Eu vou ficar mais um tempo aqui, não quero nem saber. Você está esperando as pessoas excelentes chegarem na tua vida para você se tornar excelente. Você está esperando o melhor trabalho para você ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, ou quem sabe ser generoso com as suas doações. Para, pelo amor de Deus. Para. A gente vive dentro desse ambiente de hipocrisia o tempo todo. A gente não consegue trabalhar, ou melhor, não quer trabalhar com aquilo que Deus coloca diante de nós. É por isso que esses sentimentos destrutivos nos invadem. Porque a gente quer ser aceito só no ambiente dos bons. A gente não quer ser aceito no meio dos endividados, no meio dos angustiados. A gente quer ser aceito naqueles que são os tops. Ei, talvez Deus te chamou para ser rei no meio daqueles que estão sofrendo. E você não está exercendo isso. Você está esperando o quê? Para começar a realizar uma grande obra na tua vida. Você está esperando o quê? Para começar a realizar uma grande obra na tua família. Você está esperando o quê? Deus está falando com você. Não espere a vida te oferecer coisas boas para você se tornar alguém excelente. Davi entendeu isso. Não preciso de trono. Não preciso de grandes soldados. Não preciso. Vou hoje começar a exercer aqui aquilo que Deus tem colocado na minha mão. Ai. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Desculpa a minha forma agressiva de falar. Mas o meu desejo é literalmente abençoar o teu coração.
Desculpa se em algum momento você se sentiu ofendido com a palavra que foi liberada aqui. Mas eu não tenho dúvida que Deus preparou esse tempo para nós. Escute essa palavra quantas vezes for necessário. Você tem que fazer isso. Às vezes a palavra queima e aí depois a gente deixa de lado. Você tem que trazer a memória. Você tem que trazer a memória o tempo todo. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Pedir a Deus misericórdia. Pedir ao Senhor que Ele nos ajude a entender essa palavra. Amém? Senhor, junta aí sua família. Junta aí, nós vamos orar. Desculpa o horário ter avançado hoje, né? A gente está bem além. Já estamos para quase 1h30 já de live, tá? Mas eu acredito que isso vai ser curador para a nossa vida. Hoje foi bem extenso, mas se você colocar essa palavra em prática, Deus ele vai te levar para um outro lugar, sabe? Para um outro ambiente. Vamos orar. Não saia da live sem orar. Vamos orar. Fica aí. Vamos orar, sabe por quê? A oração ela vai imprimir a palavra em você. O Espírito Santo vai imprimir a palavra através da oração. Amém? Senhor, abençoa os teus filhos. Como nós apanhamos aqui nessa noite, Senhor. Como nós apanhamos. Mas que nessa noite, Senhor, sejamos libertos desses sentimentos destrutivos. Sejamos libertos. Eu quero, em nome de Jesus, através do Espírito aqui, Senhor, que essa pessoa que está sofrendo com esses sentimentos, com essas raízes, Senhor, de amargura, de rejeição, seja liberta agora, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa alma voe livre agora, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, receber agora, Senhor, a graça que sai do trono, ó Deus, de Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus. Que você na sua casa seja curado agora. Que o Espírito Santo te liberte de todos esses sentimentos. Em nome de Jesus. Que todo esse sentimento que te oprime, que te deixa angustiado, que você seja liberto agora e liberta agora. Em nome de Jesus. Receba a cura para as dores, para as frustrações da tua alma. Que o Espírito Santo te faça entender essa palavra. E que o Espírito Santo governe o teu coração. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo sentimento de rejeição que te impede de avançar, todo sentimento agora que te faz vítima do mundo, te faz vítima de você mesmo. Você não é vítima de ninguém, você é filho e filha do Altíssimo, você é filho e filha comprado com preço alto. Jesus pagou um preço muito alto para você achar que você não vale nada, para você pensar que não vale nada. O preço que Jesus pagou por você é caríssimo. Não pense que você não vale nada, não pense que você não é ninguém. Em nome de Jesus, receba a vida na tua alma, receba a libertação na tua alma, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem. Sabe,